Olá, bem-vindo! Você está no novo episódio aqui do Política Real. O nosso convidado da semana é presidente da região metropolitana de Campinas e 3 vezes prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Gustavo, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer aqui o Wilson estar no seu programa, mais uma vez aqui na Tati Record TV, poder falar um pouco aí de Jaguariúna e da região metropolitana de Campinas. A gente vai falar sobre Jaguariúna, mas vamos começar pela região metropolitana de Campinas, né? Você é uma liderança, você é um prefeito, eu estou na política há muito tempo, você é um prefeito que é liderança no estado, não é só Campinas. Você já ultrapassou a barreira da região metropolitana de Campinas. Se eu perguntar para o prefeito de qualquer município fora de São Paulo, e até no Brasil, quem é o prefeito de Jaguariúna, eles vão saber o que falar Gustavo Reis. Mas qual que é a importância dessa unidade entre as prefeituras da região metropolitana? Porque é uma região metropolitana, ok. Mas qual que é a importância? O que a sociedade ganha com vocês tudo juntos, sentados à mesa? Porque se o prefeito, dentro de uma região como a região metropolitana de Campinas, em que os municípios têm a divisa, muitas vezes, de um município para o outro, é apenas uma rua, existe até uma tríplice fronteira na região de Campinas, que 3 municípios são absolutamente conurbados. Se cada prefeito olhar para o seu problema de maneira individual, como se seu município fosse uma ilha isolada, a gente não vai estar tendo a força de resolver os problemas comuns de forma coletiva. Então, quando a gente tem uma região metropolitana em que todos os prefeitos falam a mesma linguagem, então nós vamos fazer uma ação de combate. Um melhor exemplo disso foi quando nós enfrentamos o Covid. Todos os prefeitos unidos ali com as mesmas ações, com os mesmos bloqueios, no sentido de entrada e saída de veículos naquela ocasião, com as mesmas iniciativas, de maneira conjunta, nós conseguimos produzir um resultado muito melhor para a população do que eu verificar apenas no meu próprio umbigo qual o problema do meu município. E o cidadão ele é metropolitano. Então, hoje o cidadão ele está numa região metropolitana e ele passa por 3, 4 cidades no mesmo dia. Então, o cidadão mora em Jaguariúna, ele estuda em Campinas, trabalha em Indaiatuba e à noite ainda vai namorar em Vinhedo. Quer dizer, ele está em 3, 4 cidades num único dia. Esse é o cidadão metropolitano, que vive a região. Então, a gente tem que ter a união. Quer dizer que o Gustavo Reis, presidente da região metropolitana, junto com os prefeitos da região de Campinas, chegam com mais força em São Paulo, com certeza, porque por conta do governo do estado, por conta dos municípios que são paulistas. Mas chega com mais força em Brasília para trazer recurso, para trazer benefícios. Veja, Wilson, nós tivemos agora e estamos num estado de emergência, que é o estado da epidemia de dengue. Não tinha vacina para a região metropolitana de Campinas. Nós fizemos uma reunião na cidade de Campinas com o prefeito Dário, com outros prefeitos, e nós elencamos ali 7 ações que nós iríamos tirar enquanto região. A nossa força de pleitear vacina enquanto região metropolitana de Campinas é muito maior do que uma cidade como, por exemplo, Santo Antônio de Posse for pleitear sozinha a vacina. Uma coisa é Santo Antônio de Posse estar dentro de uma região metropolitana de Campinas, Nova Odessa, Morongaba, Olambra, são cidades, Engenheiro Coelho, que são cidades com uma população menor. Talvez o êxito na busca da vacina não fosse tão grande quando a gente fala em nome de uma região e a gente vai buscar. Para quem não conhece, qual o tamanho da população da região metropolitana de Campinas? O tamanho da população da região metropolitana de Campinas é igual de um país como o Uruguai. Nós temos aí 3,5 milhões de habitantes. Então, é uma população muito forte, muito grande e que tem hoje um IDH muito elevado. Então, você tendo esse espírito de região metropolitana de Campinas, do cidadão metropolitano e as ações enquanto região metropolitana, a gente consegue trazer vacina para dengue, a gente consegue fazer a muralha eletrônica. Consegue trazer impacto econômico? Impacto econômico, quando a gente coloca a região metropolitana de Campinas, no Desenvolve SP, no Desenvolve São Paulo, para atração de novas empresas, no Investe São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós temos o secretário Jorge Lima, a gente consegue oferecer
para os empresários a nossa região como uma das melhores regiões. O governador E aí é dinheiro, a gente É. fala economia, mas é dinheiro e trabalho, né? É, dinheiro e Qualidade trabalho. de vida para as Qualidade de pessoas, vida. né? É, porque cada vez mais está difícil você morar em São Paulo. Você veja, a região metropolitana de São Paulo está totalmente inviável de você conseguir se deslocar, a mercadoria, as pessoas. Então, isso tem sido um problema muito grande. Então, quando você traz a qualidade de vida e as pessoas migram para a região metropolitana de Campinas, a gente melhora a expectativa de vida, traz alegria para as pessoas, é muito melhor. E aí, porque você tem lá Bandeirantes em Anguera, para chegar de São Paulo para Campinas e região. E hoje é muito perto. É muito perto. As pessoas, na pandemia, acabaram achando que iam mudar para essas regiões de Campinas de forma temporária e acabaram ficando por conta da facilidade das boas estradas. É isso que aconteceu? É isso. O sistema Anguera, Dom Pedro e Bandeirantes, você tem 3 grandes rodovias de excelência que são comparadas às rodovias da Europa, dos Estados Unidos. As melhores rodovias estão aqui no estado de São Paulo. Até você consegue sentir a diferença quando você passa ali, depois de Itapira, está indo ali para Minas, do sul de Minas, você já vê a diferença. Então, nós temos uma grande quantidade de rodovias boas. E isso faz com que muita gente migre de São Paulo para a nossa região metropolitana de Campinas, porque nós temos uma boa malha viária, um bom acesso, né? Então, isso facilita muito. E falando em malha viária, você como liderança, eu sei, existem outros atores responsáveis, mas eu sei o quanto você batalhou para isso. O trem São Paulo-Campinas, que finalmente parece que vai virar uma realidade. O governador Tarcísio bateu o martelo na concessão, né? Quase acertou minha cara. Eu vi você na foto. Quanto isso vai ser importante para a região de Campinas? Qual que é a importância disso para vocês? Acho que vai ser um divisor de águas. Eu acho que o trem metropolitano intercidades vai trazer uma nova perspectiva de vida e qualidade para os moradores da região metropolitana de Campinas que trabalham em São Paulo e que vêm e voltam todos os dias. O trem é uma grande conquista do governador Tarcísio, através da coragem e ousadia que ele teve em já colocar em prática em apenas 1 ano e 2 meses a concessão através do leilão que ele efetuou. É uma batalha antiga. Eu tive o governador na minha casa o ano passado, fizemos um jantar ali com os prefeitos e a principal pauta que nós colocamos naquela ocasião foi o trem intercidades e o hospital metropolitano e depois a questão do contrabando de telefones celulares que está acabando com a indústria do eletroeletrônico. Mas é uma luta antiga que eu já venho travando para que a gente pudesse ter o trem, uma vez que eu tenho uma quantidade imensa de pessoas que vão e voltam todos os dias dos municípios da região para São Paulo para trabalhar. Então, a gente está corrigindo um erro histórico lá de Juscelino Kubitschek, desde a década de 50, que escolheu um modal rodoviário em cima dos interesses das multinacionais. E hoje nós temos a possibilidade de ter, em 2029, o trem intercidades. Que é o TIC, né? É o TIC. Que vai ligar para quem está nos assistindo, aí você pode complementar. Campinas, Jundiaí, mais alguma cidade. Como que vai ser o TIC? O TIC liga, são 2 trens. Isso. Um é o trem chamado trem, tem o TIC e tem o trem intercidades e tem o trem metropolitano. O trem intercidades vai ligar a cidade de Campinas, Jundiaí, São Paulo. Certo? Depois o outro trem, ele vai de Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Louveira e Campinas. O trem mais rápido vai andar numa velocidade de 140 por hora e vai fazer o transporte todo em cerca de 61 minutos. Pô, isso a gente vê na Europa. Na Europa. Exatamente. Na Europa, né? Que a gente faz entre cidades, né? Você pega e um trem rápido, né? Trem rápido, confortável. Pô, isso é um ganho para a população de... Não, isso vai melhorar o setor imobiliário de toda a região, que vai valorizar muito o setor rodoviário. Se as pessoas que queriam morar na região de Campinas, com esse trem, né? É pertíssimo. Você vai gastar 1 hora, você vai confortavelmente no trem, você pode ir no trem lendo, você pode ir trabalhando, você pode ir descansando mais um pouco. Então, é uma tranquilidade, uma segurança e um conforto que a gente está acostumado a ver isso nos países europeus, até nos Estados Unidos, mas a gente vai ter essa grande conquista, porque eu acho que é corrigir. Você sabe que o Brasil, Wilson, teve 2 grandes oportunidades de ter o trem.
E foram os 2 maiores eventos do mundo que nós tivemos aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E naquela época se cogitou muito de ter o trem de alta velocidade e tal. E não acabou não acontecendo. Graças a Deus a gente faz uma correção desse erro. É uma luta antiga. Eu sou um apaixonado por trem. Jaguariúna tem a Maria Fumaça, que é o trem que liga... Você se sente fazendo parte dessa vitória? Eu me sinto porque, como presidente da região metropolitana, que estou por 5 vezes, foi sempre essa uma bandeira muito grande dessa questão da mobilidade. E o trem sempre tinha como uma pauta principal nossa. E a gente teve inúmeros governos e isso nunca aconteceu. E graças a Deus agora aconteceu. E Jaguariúna tem uma história com a Mogiana. Aliás, o nosso estado de São Paulo tem uma história com a Estrada de Ferro. A Mogiana, a Paulista, a Noroeste, todas essas fazem parte das histórias dos nossos avós, nossos pais, que contam muito dessa época que tinha. O Brasil foi abandonando desde a década de 50 e 60 a malha ferroviária. Nós fomos abandonando. Mas tem uma nostalgia do trem da época. Então, eu tive a felicidade de estar agora recentemente com o secretário de Parcerias e Concessões do Estado, que é Rafael Bellini, e ele me disse o seguinte: o governador ele tem a intenção de fazer... Eu vi, você gravou até um vídeo no Instagram e ele confirmou. Confirmou. Quer dizer, o trem vai para Jaguariúna. Na 5ª fase do trem, esse trem que nós estamos fazendo de São Paulo a Campinas, ele vai passar por Jaguariúna, porque ele vai fazer Sorocaba, Campinas, Jaguariúna e Ribeirão Preto. Então nós vamos ter o trem passando em Jaguariúna. Então isso é uma grande conquista para os moradores de Jaguariúna, porque a gente já tem ali a Mogiana, que é a Estrada de Ferro. Bom, agora falamos da região metropolitana, vamos falar um pouco do teu terreno, Jaguariúna. Ela é considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, é isso? Ela ganhou um prêmio Smart... Connect Smart Cities, da consultoria Urban System. Então ela faz essa premiação anualmente e ela dá o título de cidade mais inteligente e conectada por faixas de população. E Jaguariúna, por 5 vezes consecutiva, nós ganhamos o título de cidade mais inteligente e conectada Qual a importância do Brasil. A importância é de que a minha missão enquanto prefeito é servir. Enquanto servidor, eu tenho que facilitar a vida do cidadão, não criar burocracia. A gente está sempre reclamando que no Brasil o órgão público ele é muito burocrático. Então, eu acho que uma gestão moderna é a gente conseguir criar canais... Quando você usa a tecnologia, você desburocratiza, é isso? Exatamente. Quando você usa a tecnologia, você desburocratiza e você... E quem ganha... É a população. É na ponta, que ela vai ter o serviço muito mais rápido, muito mais prático, sem ter que sair de casa. E é isso que nós fizemos. Então, quando eu criei... Tem que trabalhar muito para isso acontecer? Tem que trabalhar porque você tem que mudar um conceito de uma cultura daquelas pessoas. Mas quando as pessoas aprendem, você trabalha melhora. pra caramba, né? Não, eu vejo você não para, né? Você não para. Eu falo, olha, minha agenda é uma loucura, viu, Lucinho? É 24 horas, sábado, domingo, feriado, é uma agenda muito louca, né? Então, e aí tá o resultado, né? Assim, não tem mágica, acordar cedo, trabalhar, ter resiliência, eu vejo que você tem isso, né? É verdade, eu acho que Deus ajuda quem trabalha, mas eu acho que, acima de tudo, você tem que ser resiliente, você tem que entender qual que é a tua função e você tem que gostar muito de gente, porque é uma troca diária de energia, mas quando a gente consegue, através do executivo, verificar que você conseguiu, através de uma assinatura sua, mudar a vida de muita gente, isso é gratificante. Você sabe que o maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. Quando você consegue preservar isso, não tem preço. Em Jaguariúna, nós tínhamos a cada 1000 bebês que nasciam, 14 morriam. Esse era o índice de mortalidade infantil. A Organização Mundial da Saúde ela preconiza 6 consultas de pré-natal. Nós, em Jaguariúna, aumentamos de 6 para 12. Especialmente no último mês de gravidez, que a gestante tem uma gestação mais sensível. Isso. Nós conseguimos ir reduzindo a mortalidade infantil de 14 para 10, para 7, para 5, para 3, até zerar. E ganhamos um prêmio da ONU. E isso é muito difícil, né? Não é fácil, né? E, Wilson, não preciso fazer mais nada. Só de uma assinatura minha eu ter conseguido mudar a vida de muita gente. A realidade das mulheres que muitas vezes estão desamparadas nesse momento, né? E desamparadas poderiam perder seu filho, como muitas já perdiam, sem ter uma assistência mais direta na questão do momento mais sensível que é nos minutos finais ou nas semanas finais da gravidez, e a gente consegue de uma assinatura minha. Então, quer dizer,
esse poder em que a gente vive num país em que a assinatura do prefeito consegue mudar a vida das pessoas e você conseguir fazer isso é gratificante. Assim como você ter uma política para a primeira infância também é muito gratificante. A primeira infância ela é fundamental. É ali que você vai formar o caráter da criança, os valores, do certo e do errado, do bem e do mal. Então eu valorizo muito. A nossa creche, a nossa educação infantil, ela é melhor que a da particular. A gente tem brigas para as mães querendo inscrever os seus filhos, matricular seus filhos nas nossas creches. Então, mas ser um gestor de pulso firme, assim, duro, trabalhador, é importante. Mas ter essa sensibilidade que você tem nessa... Você está dando um exemplo. Você não é médico, é médico? Não, não sou. Porque muitas vezes pega os prefeitos médicos, eles têm uma sensibilidade diferenciada, não é? É verdade. E essa sua sensibilidade é uma sensibilidade de quem cuida de gente, né? Que é o que você falou. Tem que fazer gestão pública, mas tem que cuidar de gente. Essa tua sensibilidade que te dá esse olhar junto um programa como esse para as mães? Sim, porque para as mulheres grávidas. Sim, porque na gestão pública tem duas formas de você administrar uma cidade. Uma é da maneira tradicional, é você fazer prédios, pontes, asfalto. Isso é o concreto, é o padrão. Existe outra forma que é você investir nas pessoas. Investir nas pessoas é quando você cria um programa em que você dá a chance daquela jovem que estaria fadada a ser um chão de fábrica, não que não seja ruim, mas o chão de fábrica é um salário menor, e você dá a chance dele fazer uma faculdade. Quando você dá um diploma no curso superior, quando você consegue atender uma gestante, aumentando o número de consultas de pré-natal, isso é administrar para as pessoas. Com o tempo, o asfalto pode ruir, a ponte pode perecer, o buraco pode aumentar. Mas quando você dá um diploma no curso superior, quando você dá dignidade numa gestação e você investe nas pessoas, é essa forma que eu escolhi de administrar. Você está falando em educação, eu ia deixar um pouco mais para frente, mas eu vou aproveitar para te perguntar. Tem um programa que é o ProUni, é esse? Que é das faculdades? É esse. Que você dá oportunidade para quem é da escola pública fazer uma faculdade particular? Você sabe que todo mundo, Wilson, na vida precisa de uma chance. Isso. Só que tem muita gente... É o ProUni municipal que se fala, não é? ProUni municipal. Mas isso é um programa que eu criei em 2009, no meu primeiro mandato de prefeito. Então, nós estamos falando aí de praticamente 15 anos. Então já tem umas 3 turmas formadas. Tem 15 3 anos. E pouco, né? Mais de 5 mais de mais que um curso de 4 anos? 4 anos, exatamente. Se for 5 anos, são 3. Se for 4 anos, é mais. Isso. E você tem ali uma cidade como Jaguariúna, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade que é o portal de entrada do Circuito das Águas, que tem muitas indústrias. Mas tem muita gente que estuda e não tem dinheiro para fazer uma faculdade. Faculdade é particular. As faculdades públicas normalmente têm um grau de dificuldade muito grande das pessoas conseguirem acessar. E muitas vezes não é porque não trabalham, né? É porque trabalham, tem que sustentar a família e não sobra o dinheiro para se qualificar. Exatamente. E você está dando mão, inclusive, para essa pessoa que trabalha, muitas vezes tem 2 empregos, né? Isso. 2 empregos. Faz dupla jornada, né? Para sustentar a família grande, sustentar pai, sustentar mãe, sustentar a esposa, os filhos. Mas quer ter a oportunidade de se qualificar. E você está dando uma mão para essa pessoa também, né? Eu estou dando uma mão, estou dando uma chance e uma oportunidade para ele poder ter um título de um diploma, de um curso superior e poder melhorar a vida dele e da família dele. Através do estudo, ele vai ter acesso a um horizonte muito maior em que ele pode melhorar o salário dele. Então, ao invés de ele ser um chão de fábrica, ele pode se tornar um profissional liberal da advocacia, da medicina, pode se tornar um profissional da engenharia, do jornalismo, e a partir de todos os cursos que ele tem a opção, ele não precisa se deslocar da casa dele para uma outra cidade. Na própria cidade de Jaguariúna, o convênio é com a faculdade na cidade. E aí ele tem acesso à universidade e tem a possibilidade de se melhorar a condição de vida dele e das pessoas. Então, isso é um investimento muito legal que foi criado e de uma visão que eu tive há 15 anos atrás de criar esse programa que paga 70%. Mas também não é dado. Se você tem uma faculdade que custa R$1.000 o curso, você não tem R$1.000 porque você vai precisar daquele dinheiro para comer, para pagar aluguel, para poder comprar o gás. Você paga 300. 300, você faz o esforço, você paga os 300 e vai estudar. Cada um faz um pouco a sua parte. Exatamente. E é um programa que dá para ser
referência para outros municípios? Ele pode ser copiado pelos outros? Tudo bem, tem que ter condições financeiras e tal, mas pode ser copiado. Se eu quiser, me apresente esse projeto aqui, eu consigo fazer no meu município? Não, tanto pode como foi, porque os municípios ao lado ali copiaram esse programa, como o município de Pedreira, Olambra, Santo Antônio de Posse, que são ao lado de Jaguariúna, copiaram, fizeram convênios com essa faculdade ou com outras, mas foi um programa que serviu de case de sucesso para outros. Então, enquanto a gente está dando bons exemplos em que a gente pode ser copiado, especialmente naquilo que é mais importante, que é a base da educação. Você sabe que eu estava, antes de vir falar com você, que estava numa palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso. Ele estava dizendo que a grande transformação da sociedade brasileira é o investimento na educação. E o presidente Michel Temer estava participando. E o presidente Michel Temer foi que fez ele fez a reforma do ensino médio. Foi tão importante naquele momento a coragem do presidente Michel Temer de fazer a reforma do ensino médio e a gente conseguir dar um patamar a mais para o nosso país. Porque o Brasil, para poder crescer, o investimento na educação é que vai reduzir a questão da miséria. Então, a gente tem que fazer o investimento na educação. Então, eu fico muito feliz quando a gente faz o investimento desde o ensino infantil. No ensino fundamental 1 e 2, Jaguariúna é o primeiro lugar, Wilson, no IDEB da região metropolitana de Campinas. Nós temos quarta melhor nota do IDEB da região metropolitana de Campinas pelo Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que é o IDEB. Então, Jaguariúna tem uma referência. E isso a gente consegue valorizar muito o resultado através do investimento que a gente consegue fazer desde a ponte, ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2. O médio não é nosso, o médio acaba sendo do Estado, mas é de boa qualidade hoje, e aí a gente vai para o ensino superior. Então a gente fecha o ciclo que começa na creche e vai até a universidade. Quem não pode fazer a universidade, a gente criou também o programa técnico, que a gente consegue fornecer também o curso técnico. Cidade Selo Verde, cidade amigo do idoso, cidade amigo dos animais. Velho, é só selo, olha, me desculpe a turma lá da região de Campinas, mas Jaguariúna tá top. É verdade. Tudo vira vitória, tudo vira algum tipo de exemplo de gestão pública. É isso? E eu fico feliz, porque são conquistas que a gente, quando monta o time e a gente delega o time, a gente tem as políticas públicas de proteção aos animais, e são várias políticas públicas de proteção aos animais, chipagem eletrônica, castração, conselho de proteção e preservação contra a violência aos animais. Tudo isso nos dá um selo importante, que é o selo da Cidade Amiga dos Animais, da World Animal Protection, está muito legal. A Organização Mundial da Saúde, quando a gente tem políticas voltadas para os idosos, em que a gente consegue dar uma dignidade, uma convivência dos idosos nas atividades, e aí a OMS ela dá 5 selos no Brasil, 4 para cidades no Sul e 1 para o Sudeste, e a única do Sudeste é a Jaguariúna, selo de amiga do idoso. Então, quer dizer, são conquistas, né? Agora, recentemente, Wilson, a gente ganhou o prêmio de melhor gestão pública do estado de São Paulo, segunda melhor do Brasil. Então a gente fica feliz que são láureas que a gente acaba conquistando em função do trabalho e também do time. Não é só eu, é uma equipe que a gente acaba montar. O grande segredo é você saber montar times, né? Então, é isso que eu ia te falar. Você já não é a primeira vez que a gente conversa, você sempre diz isso. Que a vitória das suas conquistas é também porque você soube montar equipe. Uhum. E assim, isso mostra uma liderança, porque montar equipe é muitas vezes não ter vaidade, saber que você está trazendo alguém que pode complementar muitas vezes alguma área que você compreende, mas não conhece a fundo, porque a gente não é obrigado a saber tudo sobre saúde, tudo sobre educação, Exatamente. Tudo sobre infraestrutura, né? A gente monta equipe para ela nos complementar, né? Isso você muitas vezes tem que deixar a vaidade para trás, porque o cara vaidoso fala assim, não, eu quero um cara menorzinho do meu lado. É isso aí. Não é assim? É. E aí eu caminho para o erro em qualquer área, seja na pública, na privada. Como que na hora que você vai montar a equipe, como que você pensa? O cara tem que ter qualificação, o
cara tem que ser correto? Como que é essa montagem de equipe? Bom, acho que são 3 características. Porque agora você fez algumas alterações, justamente que parte vai ser candidato a prefeito, candidato a vice, né? Eu acho que são 3 qualidades que eu acho que são fundamentais. Primeiro, eu tento buscar o conhecimento técnico. A pessoa tem que ser especialista naquilo que ela faz. Segundo, a pessoa ser leal. Acho que a lealdade é uma das qualidades muito importantes que você tem que ter para a pessoa saber que ela faz parte de um time e que dentro da lealdade é o respeito com seus companheiros, o respeito com o munícipe, o respeito com o dinheiro público. E o terceiro é, preferencialmente, se a pessoa morar na cidade. Isso são as 3 características que eu busco. E eu vou até dizer para você, dentro disso eu montei um time muito bom. Agora mesmo, e a gente teve várias pessoas importantes que passaram e ficaram conosco, né? Nós tivemos ali o nosso secretário... Tem gente que te acompanha desde a tua primeira gestão? Tem lá, secretário de governo, a Maria Emília, a Nenê, está comigo desde o início. A Graça também, que foi secretária de Turismo e Cultura também desde o começo. Dr. Fabiano, nosso secretário jurídico. Que é importante isso também, né? Porque sabe como você funciona, né? Eles são competentes e sabem como o chefão funciona. Isso. Ajuda, né? Agiliza. Já conhece o jeito e já anda mais caminha de maneira sozinha. Agora, eu fiz umas trocas agora. Então, saiu o Rafael, que foi um ótimo secretário de esportes. Eu coloquei o mestre de cá, o grande craque da Ponte Preta, e assumiu agora como o nosso candidato, como o Rafael candidato a vereador e agora de cá como secretário de esportes de Jaguariúna. Eu vou te falar até aqui, também dar uma notícia legal para você. Também saiu a Graça, que também vai ser candidata. Coloquei a Mariana, que é uma especialista também no turismo, também empreendedora do turismo. Na mobilidade urbana também saiu o Cortez, que é candidato a prefeito em outra cidade. E nós colocamos o Mauro, que foi secretário em Vinhedo, foi diretor foi superintendente do Detran, trabalhou no Denatran, quer dizer, pessoas técnicas. E uma colega sua de trabalho, você que foi secretário de Estado também e teve uma participação muito efetiva. Eu agora vou te dar uma notícia aqui que você não sabe, pouca gente sabe, mas eu tenho uma colega sua que foi secretária de Estado, como você, que vai ser secretária de Educação de Jaguariúna. Quem? Célia Leão. Caramba, que legal, cara. Legal, né? Célia é guerreira também, outra guerreira. Tem sensibilidade, né? Tem as dificuldades que a vida lhe trouxe ela e trabalhadora, viu? Trabalhadora. Olha, tem gente que tem condições físicas, né, que reclamam da vida, ela tá lá, acorda cedo, trabalha. Pô, parabéns. E aí, aproveitando, chegando perto do final do nosso programa, eu te fiz uma pergunta uma vez e eu quero que você responda agora de novo. Você não vai para reeleição porque você não pode, você já foi reeleito. Tem nome para sucessão? E como você gostaria de ver Jaguariúna daqui nos próximos 10, 20 anos? Olha, eu consegui chegar como prefeito com 5 partidos que fazem parte da minha base de escolha. Nós vamos fazer o sucessão em Jaguariúna. Uma decisão conjunta de todos aqueles que me ajudaram a chegar, ajudaram a governar e vai ajudar a escolher. Então, aquele que tiver mais chance dentro do nosso grupo, a gente vai fazer o sucessor em Jaguariúna. Eu quero ver Jaguariúna daqui a 10 anos uma cidade com mais potencial ainda do que ela está hoje, com uma qualidade de vida mais elevada ainda, gerando mais oportunidades de emprego, fomentando o turismo, porque acho que é o grande transformador desse eixo, dessa nova reforma tributária, vai ser a atração do investimento turístico na cidade, porque turismo é constante, a geração de emprego e renda, mas eu quero uma cidade com uma diminuição de violência, que a gente tem trabalhado muito isso, mas uma cidade de mais oportunidades, uma cidade mais plural e uma cidade que é diversidade e que a possibilidade das pessoas terem um trabalho, emprego e renda e aumentando sempre a qualidade de vida. É assim que eu espero Jaguariúna daqui a 10 anos. Gustavo, para encerrar, eu queria te dar esse presente aqui. É um livro que eu vou lançar, vai ser lançado dia 6/9. Olha que legal. Aqui em São Paulo, na livraria da Vila. Em setembro? Não, 6/9, 6/5. Ah, tá. 6/5. Junto com o Luciano Suassuna, que é também um jornalista, que quando você fala em eleições, a literatura é sempre marketing. Certo. Aqui é uma coisa mais ampla. Tem marketing, mas tem agenda, como organiza a campanha, jurídico, finanças. Eu queria te... Olha, você que é um craque aí das campanhas... É o primeiro a estar recebendo, porque eu acabei de receber o livro. Que legal. Acabei de receber. Obrigado. Você é um craque. Eu fico muito lisonjeado, uma alegria receber uma obra sua aí,
pô, vai acrescentar muito aí. Né? Obrigado. Você é um craque estrategista de campanha. Gustavo, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo, viu? Obrigado a você, assim. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero você no próximo sábado aqui na Tati Record. Valeu!